Boa tarde, irmãos. Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a essa casa de luz. Que nossos irmãos encontrem o alívio e o consolo para seus males físicos e espirituais. Para aqueles que aqui chegam pela primeira vez, que encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferências. A equipe espiritual já se encontra nesse salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos também a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda e o lar agradece. Aviso: segunda-feira, dia 16 de março, às 2 horas, teremos um culto de preces e irradiações. Após, teremos a desobsessão para os médios. A entrada será às 2 horas, após a porta será fechada. Doações de alimentos serão bem-vindos. Aviso: os estudos da doutrina espírita iniciaram no dia 9 de março para os jovens de 12 a 17 anos. Iniciante e todos os demais grupos de estudos no horário da tarde, às 1h30, e à noite, às 19h30. Sábado, no caso hoje, 14 de março, às 16 horas. Informações com Neuza, Julie, Ana Jardim e Juarez. Também iniciaremos a evangelização infantil. Tragam suas crianças, filhos, netos, sobrinhos e vamos plantar a semente do cristianismo. Crianças de 7 a 12 anos, início para o dia de hoje, 14 de março, inscrição na sala das crianças. Vamos então fazer a abertura do Evangelho daquele acaso. O homem no mundo, um espírito protetor. Item 10, capítulo 17. Um sentimento de piedade deve ser sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purifiquem seus corações, não se perturbem por pensamentos fúteis ou mundanos. Elevem seus pensamentos em direção ao espírito que invocam, para que eles possam encontrar em vocês as condições necessárias para ajudá-los, inspirando-lhes os sentimentos da caridade e da justiça. Que assim seja. Vamos então elevar o pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Peço especialmente ao irmão Paulo Ricardo Bittencourt, que desencarnou no dia de ontem. Prece. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apela o teu infinito amor. Jesus divino, portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dagivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó dispenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor,
derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que assim seja. Essa palavra agora é o irmão Gabriel, que irá ministrar a palestra de hoje. Seja bem-vindo. Um discípulo pergunta ao seu mestre: como saberei quem é realmente um seguidor de Jesus entre tantos que falam em seu nome? O mestre levou ele a um pomar, olhou para as árvores e disse: olha para estas árvores, algumas têm placas de ouro dizendo: eu sou uma macieira, mas não têm frutos. Outras, mesmo sem placas, estão com seus galhos curvados pelo peso das maçãs doces que oferecem. O mestre concluiu: o verdadeiro cristão não é o que carrega a placa, mas o que carrega o fruto, pois a placa identifica a árvore para os homens, o fruto identifica a árvore para Deus. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. É com grande carinho que eu volto a conversar no sábado à tarde, nesta casa que eu faço parte do grupo de trabalhadores, sobre o Evangelho de Cristo, mais precisamente sobre um trecho que fala sobre reconhecer os cristãos pelas suas obras, né? É uma tarde muito especial, né? Como palestrante, onde tem muitas obras acontecendo e muitas coisas que nos fazem pôr em prática aquilo que estudamos no Evangelho de Cristo dentro da Casa Espírita. Nós vamos conversar hoje à tarde, e quando a gente fala sobre essas obras, sobre o Evangelho, sobre aquilo que deixamos, o convite ele é para que seja um pouco mais reflexivo dentro daquilo que a gente tem feito, dentro daquilo que a gente vem fazendo e dentro das possibilidades que a gente tem de fazer um pouco mais. Eu trouxe esse exemplo, né, essa historinha de início, porque eu acredito que seja um excelente ponto de partida para que a gente sintonize no mesmo momento e caminhe junto, né, durante essa breve conversa. Eu sou movido à água. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre a macieira, quando a gente fala sobre uma árvore frondosa, sombra e etc., a gente deve começar a refletir que essa árvore nada mais é do que o Evangelho de Jesus, toda a sua passagem, todos os seus milagres, todos os seus ensinamentos. E na vida cotidiana, dentro dos nossos desafios, dentro de um sol escaldante, digamos assim, né? Onde o nosso trabalho, onde o nosso convívio familiar, onde os nossos desafios nos exigem, a gente busca sempre uma sombra, né? Para onde a gente consiga se acolher, se descansar, se recompor, digamos assim. E a árvore do Evangelho te oferece essa sombra, né? Seja em situações de saúde, seja em situações de estresse, ou seja em situações com pessoas que a gente ama. Ela te oferece uma sombra onde tu consegue repousar, onde tu consegue refletir e onde tu consegue analisar qual o melhor caminho a tomar. Dito isso, essa árvore, ela dá frutos, ela dá maçãs, né? E no momento onde a gente, por alguma situação, recorre a essa sombra, a gente tem contato com essas maçãs. Costumo dizer que normalmente a gente procura essa sombra sempre pela dor, né? Ou pelo menos na maior parte de nós,
procura a sombra sempre pela dor e não pelo amor. Como seria bom se a gente fizesse o contrário, né? Ou se ainda assim, depois de usufruir da sombra, a gente tivesse o costume de continuar a procura, né? Continuar se refugiando nela. Mas dito isso, a sombra da árvore, a árvore em si, ela oferece frutos, ela oferece maçãs. Lembrando, a árvore do Evangelho, a árvore de Jesus. O que acontece é que muitas vezes a gente imagina que esses frutos, eles devem ser saboreados de uma maneira supérflua, de uma maneira onde a gente não... onde a gente entende, onde a gente vê, onde muitas vezes a gente até segura na mão, mas onde a gente não saboreia. Querem um exemplo? Vamos supor, eu não cheguei nessa fase ainda, vou chegar, eu tenho 3 meninos, o meu mais velho está com 8, mas vamos supor um pai de família, uma mãe de família, que tenha um filho numa faixa de adolescência, uma faixa extremamente delicada, né? Pela questão de formação do adolescente, da pessoa em si, e o choque, né? do pai e da mãe querendo manter o filho protegido, querendo dar os conselhos, enfim, algo que a gente sabe que acontece muito nos lares hoje. Saborear o fruto, saborear a maçã, nada mais é do que naquele momento difícil de discussão dentro de casa, a gente mais ouvir do que falar. Quando a gente está saboreando, sentindo o gosto da maçã, aquele gosto suculento da maçã doce, quando a gente fala sobre a árvore da paciência do Evangelho de Jesus, ao saborear a maçã, a gente em determinado momento está mais ouvindo do que falando. Vamos mais. Quando a gente fala sobre saborear a maçã da paciência, em determinado momento no trânsito, quando a gente está andando de carro e vem aquele cara e fecha a gente fica estressado porque a gente já saiu atrasado de casa, e em determinado período, determinada distância, a gente até buzina para ele, segue ele, e o cara desce e fala, vem então, vem aqui, vamos resolver. Saborear a maçã é seguir o nosso caminho e deixar isso para trás. Nesses momentos chaves, nesses momentos delicados, nesses momentos que são perigosos para a nossa reencarnação, é que nós devemos saborear as maçãs, os frutos do Evangelho. Porque muitas vezes a gente olha o Evangelho, a gente entende, a gente lê, a gente faz uma prece, mas chega na hora de saborear o fruto, a gente deixa ele de lado, a gente joga ele fora. Muitas vezes a gente entende que aquela frase, fazer o bem, ela se limita e finaliza aí. Devemos fazer o bem? Sim, devemos agir com caridade, mas além de fazer o bem, a gente deve agir com o bem. O que significa, Gabriel, agir com o bem? Agir com o bem é internalizar o bem nas nossas ações no dia a dia. Como se nós saíssemos com um cesto todas as manhãs cheios de maçã. E ao decorrer do dia, nos desafios do nosso trabalho, nos desafios do nosso trânsito, nos nossos próprios desafios pessoais, a gente fosse saboreando a maçã do Evangelho em cada situação. Um outro exemplo é um grupo de amigos, por exemplo, que pode estar conversando no almoço ou dentro do trabalho, falando sobre as guerras que acontecem no mundo, falando sobre diversas situações tecnológicas, onde a gente identifica que o mundo está indo por um caminho ruim. O mundo está perdido, o mundo não tem uma solução. Se continuar do jeito que está, não vai dar certo. Saborear a maçã do Evangelho é trazer esperança para essa conversa. Porque se a gente seguir o rebanho, se a gente seguir o que todo mundo faz, se a gente usar aquela frase, eu não faço porque ninguém mais faz, aí a gente está deixando a vida nos levar.
a gente está deixando a maçã guardadinha em algum lugar. Por mais que no sábado, na terça, na quinta, ou em qualquer outro dia da semana, a gente frequente um templo, seja na casa espírita, seja em qualquer outro templo. Quando a gente fala sobre as obras, num primeiro momento, a gente precisa entender que obras são obras. Obras necessitam de construção, necessitam de mãos na massa. E quando a gente fala sobre a obra interna, a reforma íntima, a gente precisa saborear as maçãs. Porque quando estava muito calor, a gente correu para debaixo da árvore. A gente teve acesso. Então, nada mais justo do que, se eu tive uma situação, corri para debaixo da árvore, recebi um consolo, recebi um afago, que eu leve aquilo junto comigo, agindo como bem, não apenas fazendo bem, agindo como bem. O meu pai costuma dizer, o Luiz Alberto, ele costuma dizer que agir assim dentro da casa espírita é tranquilo, porque a gente está envolto de uma atmosfera pacífica. Então, se andando no corredor, eu pisar no calo de alguém, essa pessoa muito possivelmente vai dizer, não tem problema, pode pisar de novo. Agora, e da porta para fora? Vamos supor que a gente acorda atrasado e a gente encontre uma pessoa durante o nosso dia num caixa de banco. E dentro desse caixa de banco, dentro dessa fila de banco, existem um número de pessoas na minha frente e cada pessoa reclama da pessoa que está no caixa. Essa pessoa está muito leve, essa pessoa está muito demorada, essa pessoa está se arrastando. Quando na verdade a nossa sintonia já está balançada, porque a gente já começou o dia atrasado, a gente já acordou depois do que era para acordar, a gente mal conseguiu tomar café, a gente já começou correndo. Qual é a nossa reação nessa situação quando chegar a nossa vez no caixa? A gente vai levar alguma palavra de carinho para que aquela pessoa consiga tocar o dia dela e talvez até melhorar o dia dela? Ou a gente vai ser mais um na fila? Realmente esses caixas se arrastam. Por que eu uso esse exemplo das maçãs e por que eu trouxe essa história? Porque quando a gente fala sobre o Evangelho de Cristo, sobre as obras, e sobre plantação, e sobre aquilo que a gente deixa das outras pessoas, a gente precisa chegar até essa semente. E para chegar até a semente, a gente precisa saborear a maçã. Então eu coloco aquilo em prática, saboreio a maçã nos desafios que eu tenho no dia a dia, e tenho acesso à semente. E aí eu consigo plantar. Eu tenho acesso à semente e consigo dividir com o meu filho Joaquim, de 8 anos. Como, Gabriel? Mostrando. Lembra, Joaquim, tal situação que aconteceu com o pai? Eu fiz desta forma. Pai, realmente eu lembro. Agora imagine o inverso, uma discussão, como eu falei anteriormente, em relação a pais e a filhos adolescentes, em que o pai ou a mãe chega para o filho e diz assim: não dá para entender o que tu está falando, tu só grita. E o filho responde: tu só me ensinou a gritar, como é que tem uma conversa? Não tem como a gente plantar a semente sem ter acesso a ela, não tem como ter acesso à semente sem comer a maçã. A gente precisa colocar isso em prática. Esse é o Evangelho. A etimologia, conversando com os trabalhadores da casa em determinado momento, me veio essa reflexão. A etimologia da palavra Evangelho é boa notícia. A origem da palavra Evangelho é boa notícia. Então Jesus era uma boa notícia. A boa notícia da remissão dos pecados. A boa notícia é da cura. E nós somos uma boa notícia?
Quando alguém sabe que a gente vai chegar em determinado lugar, como essa pessoa reage? Ó, o Gabriel está vindo aí. O Gabriel é um motivo de alegria ou um motivo de apreensão? A gente precisa parar para refletir nisso. Porque essas são as obras. Essa é a falta. É isso que falta na sociedade, essa é a falta que a gente vai fazer. Se a gente passa uma existência inteira tendo acesso à sombra, acesso à maçã, mas não saboreia a maçã, a gente não tem acesso à semente, é impossível. Trazendo a analogia do Joaquim, é como se eu falasse para ele: não toma Coca-Cola que é ruim. Aí eu vou lá, abro 2 litros de Coca-Cola na janta e tomo. Não faz sentido. Então a maneira que o meu filho vai tratar a esposa dele é muito parecida da maneira que eu trato a minha esposa. Então a semente que eu vou ter acesso, colocando em prática a colheita e o saborear da maçã de cada situação, é a semente que eu vou estar deixando para que ele consiga tomar as melhores decisões dele de acordo com aquilo que eu mostrei para ele, e não de acordo com aquilo que eu falei. Essas são as obras. Esse é o objetivo. Porque um livro, ele passa, mas aquilo que a gente entende dele, aquilo que a gente faz com a informação que vem dele, aquilo que a gente pratica, ele fica aonde? Nas pessoas. Existe aquela máxima, né, que fala: herança é o que tu deixa para as pessoas, e legado é o que tu deixa nas pessoas. E fazendo o link novamente com a boa notícia, é isso que a gente precisa refletir, como a gente está sendo visto em relação aos nossos próximos mais próximos. Eu não estou falando a respeito de criar uma máscara sendo aquilo que eu não sou, não. Eu só estou falando a respeito da gente conseguir refletir profundamente como a minha mãe reage quando eu estou indo até a casa dela, como meu pai reage, como meu irmão reage, ou como ele reagiria mesmo depois de anos sem falar com ele, eu batendo na porta dele. Como a reação das pessoas quando eu chego no trabalho, quando eu saio do trabalho, quando por alguma situação eu me ausento do trabalho. E se em determinado momento a gente enxergar que essas situações, que essas reflexões e que as pessoas nos enxergam de uma maneira diferente, aí eu preciso dar um passo para trás e saber se eu estou saboreando a maçã ou não. Não, fulano para mim não faz diferença, eu nunca precisei dele. Não, para estar do meu lado tem que ser assim. Olha a minha idade, eu não mudei até agora, não vou mudar mais. Fulano tem que entender que o tempo dele passou. Agora a moda é essa, agora é assim que funciona. São várias falas que nos afastam de nós mesmos, quando o Evangelho ele nos convida a nos aproximarmos de nós mesmos. Existem espíritos extremamente elevados que encarnam entre nós com missões incríveis. Missões incríveis. O próprio Chico, quando indagado sobre a reencarnação de Emmanuel, ele disse: não, Emmanuel, obviamente, né, não com essas palavras, mas eu vou trazer o contexto. Emmanuel reencarnou no interior de São Paulo. Chico, ele reencarnou e ele também, sim, eu vi saudável, reencarnou. Tá, Chico, e quando a gente vai ter notícias dele, como a gente vai saber quem é ele? Chico sorriu e respondeu: ora, pelas suas obras. E as nossas obras? Ou melhor, e aquilo que nós ainda vamos construir?
Quando a gente tem acesso ao Evangelho de Cristo, quando a gente tem acesso a um lar espírita, por que eu falo espírita? Porque o Espiritismo te convida a retirar os véus de todo o entendimento, de toda a filosofia, de toda a ciência que tem por trás, de toda a religiosidade que é religar, né? Religião é religar a criação ao seu Criador. O Espiritismo nos convida a mergulhar profundamente nessa reflexão para que a gente se torne uma pessoa melhor. Quando a gente tem acesso a isso, é uma obrigação nossa sair da porta para fora e levar isso com a gente, moralmente falando. Porque a gente entende de uma maneira diferente. Quando a gente vai da porta para fora, a casa espírita, no caso da Irmã Esther, que tem essa obra divina já há anos, ela deve nos acompanhar internamente. Seja numa fila do banco, seja numa fila do hotel, seja no supermercado, seja em casa, lavando a louça. E é essas obras que o Cristo vem nos ensinar. Se reconhece um cristão pelas suas obras, por aquilo que deixa nas pessoas como legado, pelas sementes que planta, pela forma como a gente se melhora a cada dia, pela forma que a gente age com o bem, não apenas faz o bem, mas agindo com o bem, pela esperança que a gente leva dentro das nossas conversas, pela crença que a gente demonstra diante de uma dificuldade. Em determinado momento, dentro do lar Esther, em conversas junto com outro trabalhador, a pessoa me transmitiu que estava passando por uma situação delicada de saúde. E na conversa, a frase que foi dita para mim é assim: eu agora estou colocando em prática tudo aquilo que a gente estuda. E aquilo foi transformador para mim. Porque dentro do nosso dia a dia a gente tem altos e baixos, mas quando a gente se depara com a dor do outro, a gente reflete um pouco mais sobre nós mesmos. E se a pessoa que falou para mim estava passando por uma situação e olhou para mim com um sorriso e disse que agora ela estava colocando em prática, o meu dever também é colocar em prática. Dentro dessa reflexão, imaginem os resultados que a gente alcançaria tendo uma sociedade de praticantes. Praticantes do que, Gabriel? Praticantes do Evangelho. Imagina a onda que seria dentro dessa cidade se a gente tivesse um conceito de praticar aquilo que a gente acredita. A reforma das estruturas política, educacional, de saúde, de sociedade, de limpeza, de civilização. Afinal de contas, quando a gente fala sobre as nossas obras, sobre as sementes que a gente precisa plantar, a gente está falando de humanidade. Será que a gente está sendo humano o suficiente? Com a dor do outro, com a dor do próximo, com os chamados, até mesmo os chamados invisíveis. Esse é o termo, né, que é utilizado para os moradores de rua, os invisíveis. A partir do momento que a gente começa a refletir sobre isso, a gente começa a pensar na nossa obra que a gente fez até agora. E o grande lance é que daqui para frente a gente construa coisas ainda maiores, que a gente plante mais sementes. Para isso a gente precisa saborear a maçã, a gente precisa em cada situação ter a ciência de que o Evangelho nos acompanha ali também. Então, se eu preciso ter mais paciência, se eu preciso ter mais resiliência, se eu preciso ter mais coragem, a gente tem que ter noção que a gente está abaixo desta sombra e que esta sombra, esta árvore está repleta de frutos, mas que nós precisamos usufruir deles, para ter acesso às sementes e assim ter acesso
a plantação divina que Jesus nos convida. Para encaminhar o encerramento, eu gostaria de convidar todos os irmãos a fazer uma prece. E nessa prece a gente sintonize cada um aquilo que veio buscar, aquela maçã, aquela sombra, aquele conforto, aquele alento que veio buscar. Vamos orar. Pedimos, Senhor, que cure de nossos corações todas as nossas mágoas que apertam o nosso peito em noites frias. Pedimos, Senhor, que tire de nossos pensamentos todo desvio que nos afasta do caminho, que nos distrai perante a jornada da vida. Pedimos, Senhor, que ampares todo pai e toda mãe de família aqui presentes, que este momento seja um catalisador de boas energias e que sirva para lembrar o quão importante é fazer com que Cristo ganhe vida dentro de nós. Nós, trabalhadores desta casa, Senhor, oramos juntos com os mentores aqui presentes, para que as pessoas sejam revestidas de paciência e de amor, que elas guiem seus passos sempre no caminho do bem, para que façam da nossa sociedade um lugar melhor. Rogamos para que todas as correntes sucessivas sejam quebradas e que tudo o que limita os nossos irmãos de caminharem seja retirado. Que cada pessoa aqui encontre dentro de si o novo homem e a nova mulher que deseja ser. Pedimos que todas as pessoas que aqui estão saiam melhores do que aqui chegaram, e que essas bênçãos se espalhem por onde elas andarem, pelas ruas, em todo contato com seus entes queridos e amigos. Que essas pessoas sejam o espelho do seu Evangelho, da sua obra e de toda a sua luz. Nós te rogamos, Pai, pelo sucesso no trabalho de cada pessoa aqui presente, sucesso em seus projetos e que seus desafios sejam superados. Te pedimos pelos nossos mortos, que eles encontrem o caminho da luz, que as lembranças tragam o conforto ao coração de cada encarnado e que esse conforto crie um caminho de luz para cada irmão que já fez a passagem. Só o Senhor pode nos conceder essas dádivas. Em nome da caridade prestada por esta casa abençoada, nós te rogamos, Pai, por mais essa oportunidade na tarde de hoje. Que assim seja. Agradecemos a palestra na tarde de hoje do nosso irmão Gabriel. Peço primeiramente para que entre as crianças, então que entre o coral. As músicas que serão cantadas na tarde de hoje: a primeira canção, Xalana de Luz, música Mário Zan, letra Fernando Oss. Segunda canção, A Verdade sobre o Amor, de Elaine Lauer. Terceira canção, Ave Maria Sertanejo, de Luiz Gonzaga.
Felicidade achar, e após a busca intensa, descobrir
que é divina e gera emoção. Crianças vêm mundo procurando encontrar a verdade sobre o amor e a felicidade achar. E após a música intensa, descobrir o amor matriz, o amor que vem da fonte, o amor essência pura, o amor que está em mim. Amor superior, amor incondicional que rege o universo, amor divinal. Amor incondicional que rege o universo, amor divinal. Amor incondicional que rege o universo, amor divinal. Que eu
O J não existia em aramaico, né? E foi um nome dado pelos romanos. O verdadeiro nome de Jesus é Yahushua Homem Hushai. Homem Hushai quer dizer o Messias. Tá? É o primeiro nome dele. Então nós vamos cantar várias vezes para ver se vocês conseguem pegar para vocês. Porque cada vez que a gente pronuncia o verdadeiro nome de Jesus, se abre uma proteção sobre nós. Tá? Então vamos cantar. O verdadeiro nome de Jesus é Yahushua, Homem Hushai, é Yahushua, Homem Hushai. O verdadeiro nome de Jesus é Yahushua, Homem Hushai, é Yahushua, Homem Hushai. O verdadeiro nome de Jesus é Yahushua, Homem Hushai, é Yahushua, Homem Hushai, é Yahushua, Homem Hushai. É o verdadeiro nome de Jesus é Yahushua, Homem Hushai, é Yahushua, Homem Hushai, é Yahushua, Homem Hushai, é Yahushua, Homem Hushai. O verdadeiro nome de Jesus é Yahushua, Homem Hushai, é Yahushua, Homem Hushai. O verdadeiro nome de Jesus é Yahushua, Homem Hushai, é Yahushua, Homem Hushai, é Yahushua, Homem Hushai, é Yahushua, Homem Hushai. Agradecemos as canções cantadas na tarde de hoje e convido os irmãos médicos para que se dirijam às salas de trabalho. Peço para os irmãos que têm desobsessão que possam se dirigir à sala de tratamento. Passe isolado e passe magnético. Atendimento fraterno, também pode se dirigir.
Vamos então elevar o pensamento a Deus e a Jesus, colocando em nossa tela mental tudo o que aqui viemos buscar, mentalizando aqueles irmãos que não puderam chegar até aqui. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudarmos ao progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos as simplicidades que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. Que assim seja, o passe foi transmitido, que todos possam voltar para casa com segurança.